Olá pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns enquadramentos. No vídeo passado eu falei sobre nossos filtros de percepção, filtros que moldam a forma que a gente está recebendo informações do mundo, interpretando essas informações do mundo. Então, quando a gente está olhando as coisas de uma determinada maneira, aquilo é influenciado pelas nossas memórias, pelas nossas crenças, pelo nosso estado interno, e aquilo vai gerar um determinado significado para a gente. Então eu queria sugerir algumas coisas que a gente pode chamar de enquadramentos ou molduras ou quadros, que moldura é algo que fica ao redor de uma imagem principal. E você pode mudar aquela imagem principal, mas quando você tem uma moldura, ela muda a forma de você olhar, interpretar aquela imagem. Por exemplo, se você pega um quadro, uma foto, uma paisagem, alguma coisa e coloca um quadro rústico, você vai olhar o quadro inteiro de uma determinada forma. Se você coloca uma moldura futurística, bem com detalhes, brilhos e tal, você vai olhar aquilo de uma forma diferente. E eu quero sugerir agora alguns filtros que também, assim como eu já falei nos vídeos anteriores, não são necessariamente verdadeiros, porque o que é verdadeiro no mundo? Mas que quando a gente consegue agir, olhar as coisas através desses filtros, dessa moldura, desse enquadramento, é mais provável que a gente tenha bons resultados do que quando a gente olha da forma que a gente vem olhando. E talvez alguns de vocês já olhe o mundo de alguma das formas que eu vou sugerir aqui. Então, a primeira é o primeiro enquadramento é o enquadramento do resultado. Eu pensar sobre o que eu quero. Então, qual é o resultado? Se eu estiver numa determinada situação, posso me perguntar qual é o resultado que eu quero ter a partir daqui? Porque às vezes a pessoa vem e fala assim, as coisas estão dando errado para mim. Aí você fala, o que você quer? A pessoa não sabe. Mas ninguém se importa comigo. O que você quer? Qual o resultado que você quer? Eu sou fóbico. Qual o resultado que você quer? Eu como demais. Eu tô gordo. Que resultado que você quer? Então, quando vem uma queixa, quando a gente começa a desenvolver esse olhar, qual é o resultado que eu quero? Você já começa a direcionar a atenção, a mente para alguma coisa melhor. E lembra que o nosso estado de atenção determina a forma que a gente vê as coisas. Se eu penso só nos problemas, eu vou ver mais coisas para focar nos problemas, para me sentir mal, para dar interpretações negativas para as coisas. Se eu vejo a partir da ótica de eu estou num determinado ponto e eu quero chegar nesse resultado, eu vou observar oportunidades, eu vou observar caminhos. Então, esse enquadramento também pode ser chamado de enquadramento de problema para solução, porque ao invés de focar no problema, eu estou focando na solução. Então, um outro tipo de moldura agora, de enquadramento que eu quero falar, é o da intenção positiva. O que é isso? A gente não tem um inimigo interno, a gente não é inimigo da gente mesmo. Se a gente está fazendo alguma coisa que não está sendo tão legal, a gente está repetindo padrões não tão positivos, significa que alguma parte interna nossa, que provavelmente tem uma função inconsciente, ali numa parte inconsciente, já que você não faz aquilo conscientemente, está tentando conseguir alguma coisa com isso. Então, essa parte tem uma intenção positiva. E mesmo que você tenha um comportamento que você não gosta, tem uma parte sua ali reproduzindo aquilo, ganhando alguma coisa com aquilo. Então, quando a gente trabalha no nível da intenção positiva, tanto com a gente quanto com os outros, a gente tem mais facilidade para gerar flexibilidade e, se for outra pessoa, para entender ou para perdoar outra pessoa. Normalmente a gente não perdoa outras pessoas porque a gente acredita que a pessoa teve uma intenção negativa com aquilo. Não sendo simplista, não só isso. A PNL estuda muito as questões do perdão, mas esse é um dos motivos, a gente achar que a pessoa teve uma intenção negativa. Então, se você olha realmente para uma atitude e pensa, bom, nem sei qual mas isso teve uma intenção positiva, você já fica mais tranquilo com relação àquilo. Não significa que você gostou do que a pessoa fez. Então, quando
a gente está se vendo numa determinada situação, repetindo um padrão, a gente pode se perguntar assim, a parte minha que continua vivendo essa situação, reproduzindo isso, está tentando fazer o que por mim? Pode ser que às vezes a primeira resposta que venha seja assim, me sabotar, alguma coisa negativa. Mas aí você continua perguntando, tá, e me sabotando nesse contexto, ela está tentando fazer o que por mim? Vai chegar uma hora que vai vir uma resposta positiva. Pode ser segurança, pode ser evitar a frustração, que depois vai ser positivo, né? Porque evitar a frustração ainda está focando no negativo, mas vai chegar uma hora que aquilo vai ser efetivamente positivo. Pode ser conseguir ter atenção, ter carinho. Muitas pessoas às vezes ficam doentes ou com dor de cabeça recorrente, porque quando ela fica mal, ela não precisa fazer uma determinada atividade ou as pessoas dão atenção para ela. Quando ela está bem, ela tem que trabalhar, tem que fazer algumas coisas. Não estou dizendo que todo mundo que tem dor de cabeça é por isso, mas muitas vezes a pessoa inconscientemente vai reproduzindo aquilo. Ou a pessoa, no fundo, não quer ir na academia. Aí chega na hora de ir na academia, dá dor de cabeça. Aí ela já define assim, eu não vou na academia hoje. Aí no outro dia a mesma coisa. Então, alguma parte dela ali que está querendo economizar energia, fazer alguma outra coisa, está reproduzindo aquilo para a pessoa. E quando a gente descobre qual é a intenção positiva, a gente vai buscando outras formas de satisfazer essa intenção positiva com outros comportamentos. Por que normalmente a gente não consegue fazer uma mudança tão fácil? Porque a gente fica tentando mudar o comportamento, mudar a emoção. E a gente tenta mudar um comportamento de uma forma que esse novo comportamento não satisfaz a intenção positiva do comportamento anterior. Ou seja, fica alguma coisa faltando ali. Então pode ser que por força de vontade, alguns dias você consiga ter o comportamento novo ou o padrão novo, mas logo a primeira oportunidade que você tiver de voltar lá pro padrão anterior, você vai voltar porque não está sendo ecológico, não está respeitando todas as partes suas, não está respeitando a intenção positiva. Então, uma segunda forma de olhar as coisas, todo comportamento tem uma intenção positiva, também é um dos pressupostos da PNL. Outro enquadramento, outra moldura que a gente pode olhar para situações é o enquadramento da oportunidade. Quando a gente vê uma determinada situação e se pergunta, isso é uma oportunidade para quê? Então, o que eu vou fazer com isso? Isso é uma oportunidade para quê? O que eu posso aprender com isso? Aquilo também começa a gerar coisas mais produtivas do que ficar pensando no problema. Isso eu uso bastante em atendimentos. Às vezes a pessoa vem e fala, nossa, a pessoa fez isso, fez aquilo e tal, eu não acredito. Fala, e isso é uma oportunidade para quê? Aí às vezes a pessoa fala, não, você não está entendendo, a pessoa fez tal. E uma oportunidade para quê isso daí? O que você quer fazer com isso? O que a gente vai fazer agora? Então a pessoa começa a direcionar aquilo. Eu não estou dizendo que a gente tem que fugir dos problemas, fingir que não está acontecendo nada. A gente precisa reconhecer os problemas, porque sem eles a gente também não cria um caminho neurológico para a solução. A gente tem uma solução e tem um problema, mas não necessariamente o problema vai ser resolvido. Então a gente tem um cuidado, um reconhecimento com o problema que está acontecendo, mas olhando os caminhos possíveis para aquilo ser resolvido. Não é ignorar e fazer outra coisa. Eu também gosto desse enquadramento, que é o impossível para como ser. Ou seja, quando a gente está se vendo numa determinada situação e pensando que aquilo não pode ser resolvido, aquilo é impossível, aquilo não vai dar, e a gente começa a se perguntar como seria se fosse possível, a coisa muda. Porque aí a resposta, primeiro às vezes, a resposta natural às vezes vem assim, não é possível. Aí você insiste, como seria se fosse possível? Como seria? Aí vem, se fosse possível, eu ia fazer isso, eu ia fazer isso, eu ia fazer isso. Aí você vai descobrir que tudo isso que você pensou são coisas possíveis. Só que você estava olhando aquilo com um enquadramento, uma moldura de impossibilidade. E uma última moldura é problema em solução, impossível como ser, fracasso em feedback. Vai ser a última que eu vou falar nesse vídeo. Às vezes a gente tem um determinado resultado na nossa vida que a gente admite, assume aquilo como um fracasso ou alguma falha. E quando a gente se pergunta, isso é um retorno que eu tive.
quando a gente se pergunta não, quando a gente identifica mesmo que isso é um retorno. Eu tive esse resultado, não era exatamente o resultado que eu queria, mas foi um retorno que eu tive. Quando eu penso num fracasso, eu olho ele lá no passado como se fosse algo que não pode mais ser resolvido. Quando eu penso num feedback, eu olho ele de agora para frente e isso me dá a possibilidade de continuar me motivando para gerar um resultado que eu quero. Então, ele pode ser parecido com essa forma de isso é uma oportunidade para quê? O que eu quero fazer com isso? Qual o resultado que eu quero? Mas é interessante a gente ter essa noção. Se eu considero uma coisa um fracasso, está lá no passado, já passou e é daquele jeito e pronto, não tem solução. Se eu penso nisso como um feedback, como um retorno, uma retroalimentação, feedback significa retroalimentação, eu faço alguma coisa com essa informação que eu tive, com esse retorno que eu tive, e se eu quiser depois gerar um resultado diferente, eu vou fazer alguma coisa diferente para obter aquele resultado que eu quero. Então, eu sempre estou tendo respostas, e essas respostas são feedbacks. O que acontece? Quando eu penso nelas como feedbacks, eu sempre posso fazer melhor, fazer diferente. Então, é bem interessante a gente conseguir olhar as coisas através dessas molduras. E são formas de ver o mundo que não tem uma pesquisa científica que prova que não existe fracasso, existe feedback. Todas as nossas crenças são formas de olhar as situações. E quando a gente olha as situações de uma forma, por mais que não seja uma coisa provada cientificamente, mas o que a gente vai querer? Olhar as situações de uma forma que seja possível resolver, melhorar, ter resultados, ter sucesso. Então, essas molduras, esses enquadramentos, são formas de olhar para situações que nos ajudam a ter sucesso nas coisas. E uma recomendação, um conselho, então, para o vídeo de hoje, é que a gente aprenda a olhar as situações através disso. Ver as coisas como uma oportunidade, pensar sobre o resultado que eu quero, pensar que os comportamentos têm uma intenção positiva. Quando eu estiver achando que alguma coisa está sendo impossível, eu me perguntar como seria se fosse possível. Quando eu estiver olhando uma coisa como um fracasso, eu olhar aquilo como um feedback, um retorno e saber que eu posso mudar aquela resposta, ao invés de ficar focando só no problema, focar na solução. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Essas são as sugestões de formas de começar a ver o mundo. E igual eu falei no vídeo lá dos tipos de aprendizagens. Se você só viu esse vídeo, entendeu e continuar agindo da mesma forma, você não vai ter mudança quase que nenhuma, praticamente nenhuma. Só que se você conseguir adaptar isso a quem você é realmente e colocar isso em prática, eu garanto que se você só souber isso, você já vai alavancar muito resultados na sua vida, resultados de relacionamentos, resultados de estudos, de trabalho, praticamente todas as áreas da nossa vida, porque elas se aplicam em todos os contextos. Eu não estou falando assim, se você quiser esse resultado, nesse caso você tem que fazer isso. São formas de olhar de uma forma geral para situações. Então eu vou ficando por aqui e até a próxima.